Ora, bom dia a todos. Deus acompanhe bem aí convosco e que a vossa luz seja dele e com toda a glória. Bom, o que eu quero vos falar hoje é uma coisa muito interessante que não vem, no fundo, à maré de hoje. Vamos falar assim. Vocês já repararam? Hoje em dia temos uns artistas maravilhosos que no fundo esqueceram-se de uma coisa. É que afinal de contas, quando nós viemos a este mundo, nós feitos pelo nosso maravilhoso Pai, nós viemos para proteger, guardar e no fundo continuar a boa criação do planeta. Mas é evidentemente o desenho que ele nos fez, que ele nos deu, como no fundo, digamos, um programa dele para nós, foi tudo ele maravilhoso. O que é que nós hoje em dia encontramos? Uns artistas, realmente os artistas de outro ser qualquer, que o programa deles, em termos do relacionamento com a Terra, é bombas, é acabar, é amizade entre as coisas que não deveriam aceitar dentro das suas casas, nem sequer visitá-las, no sentido em que, no fundo, se roubam a casa do outro, vigarizam todas essas coisas, né? E depois dizem as causas. As causas é uma espécie de cláusulas, né? Para os interesses de quê? Dos gamanços, das roubalheiras, das vigarices e depois usar artimanhas de uns artistas, não é? Que afinal de contas os únicos amigos que eles têm são aqueles que no fundo fazem parte da mesma elite de gatonadas e de gatunos, mais baseado nos corruptos. Ora, nós fomos ver no princípio dos tempos, vamos ver uma coisa muito interessante, que é, estamos a falar de Adão e Eva depois, em que houve dois irmãos, Deus matou o outro, e depois ele próprio teve que fugir dali, ou sair dali, por uma razão muito óbvia. E a razão muito óbvia é que foi criar uma outra noção de vida, visualização. Aí veio os desenhos caídos, que é o que eu falei há pouco, os corruptos. Mas há uma coisa muito interessante nisto tudo. Nós vimos a mesma passagem, mais ou menos, com uma diferença. Foi no fundo já de Abraão. Também teve dois filhos, mães diferentes. E o que é que aconteceu? Hoje em dia, sendo irmãos do mesmo pai, com mãe diferente, a única coisa que eles sabem andar é a porrada. E então, o veículo deles é o mesmo do caso de Adão e Eva, por causa das cobras. E depois dizem todos que é tudo por Deus, tudo por Deus. Coitado do nosso amado Pai, é o culpado de todas as aldrabices, né? Segundo eles, criadas por eles, pelos hipócritas, no fundo, deste mundo, que no fundo é uma terra e um mundo maravilhoso, se não houvesse este tipo de lamentações de gente que no fundo só serve para roubar, vigarizar, extrair
só para o grupo deles e os outros são todos os escravos. Porque anda à procura dos escravos brancos e escravos pretos, portanto tem aqui os inícios ou os iniciados dessa mesma linha. E isso é que é vergonhoso, porque quando nós vamos a ver é que Deus ainda nos perdoou na altura do caso de Abraão, que é o mais próximo dos dias de hoje, em parte. Ele, por ter falhado, por causa, no fundo, da sua primeira esposa, vamos falar assim para vocês entenderem, que é do segundo filho. Porquê? Porque, no fundo, ela deu uma oportunidade para o marido fazer o que, no fundo, Deus não quis ou não queria inicialmente, mas ele perdoou-lhe. Mas disse logo, a partir dali ia haver problemas entre os irmãos por causa das mães serem diferentes. Aí nós vimos o que é que acontece. Acontece que quando as pessoas não têm cuidado com aquilo que fazem, mais tarde ou mais cedo, colhem no fundo aquilo que semelham. Lógico que tristeza a minha é todo aquilo que é agricultor, empregado, informador do rei, no fundo, o acompanhante do rei, de todas as coisas, porque ele é o artista de todas as coisas, realmente. Ele é o sabedor disto tudo, ele sabe disto tudo. É muito triste a gente ver que estes gajos continuam a fazer a mesma trafolhice que já faziam no passado e vão continuar, porque eles alimentam-se disso, uma espécie de sanguessugas, porque a única coisa que sabem fazer é viver à conta do trabalho do próximo, do esforço, eles não têm mais nada. Obrigado.